Bem-vindas todas as pessoas ao 4º episódio do podcast Falando às Claras. Nesse episódio, nós vamos continuar tratando dos direitos das mulheres e, especificamente, vamos tratar de um tema polêmico, que é o crime de estupro no ambiente virtual. Efetivamente, um estudo divulgado pelo IPEA em março do ano passado estimou que 2 mulheres são estupradas por minuto, totalizando cerca de 822 mil casos por ano. Esses números são ainda mais alarmantes, pois destes casos, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. Isso em ambiente físico, no espaço físico. Não estamos falando ainda do estupro no ambiente virtual. Com a pandemia e os avanços da tecnologia, vieram à tona com mais intensidade os crimes cibernéticos, que exploram a vulnerabilidade de usuários despreparados, como mulheres, crianças e adolescentes. Entre essas ameaças, o estupro virtual se destaca como uma das formas mais violentas e traumáticas de agressão. Um crime que transcende o espaço físico para infligir dano e terror no ambiente digital. Diante dessa realidade, é crucial que reconheçamos a responsabilidade coletiva de combater essa forma de violência, promovendo um ambiente digital seguro e inclusivo. Nesse episódio, vamos abordar a complexidade do estupro virtual, discutindo suas implicações, os desafios em sua prevenção e combate e as medidas necessárias para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Prepare-se para uma discussão esclarecedora e necessária, pois somente com o conhecimento enfrentaremos as sombras projetadas pela era digital, buscando caminhos para um futuro onde a tecnologia sirva como um farol de progresso humano e não como uma ferramenta de opressão. Para abordar essa temática, convidamos a professora Fernanda Menezes, que já vem estudando nesse tema, desde o ano passado. Fê, conta pra gente, inicialmente, quem é você e por que estudar essa temática, o que te trouxe aqui, por favor. Então, primeiro agradecer, falar às claras, e dizer muito abertamente, acho que um bate-papo muito esclarecedor de uma temática que vem cada dia mais aí em voga, mas ainda precisa se falar muito, E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Então, sou Fernanda Menezes, ministro aula aí para concursos públicos, mas hoje eu acho que eu quero falar, tenho certeza, eu quero falar como mulher, quero falar como operadora do direito, quero falar como alguém que quer difundir esse tema, quero falar para você que está aí do outro lado, que está em casa, enfim, que está assistindo eventualmente o nosso podcast, e dizer como uma abordagem, ou sendo uma abordagem aí social, sobretudo. Eu escrevi sobre esse tema, eu tenho um capítulo num livro sobre esse tema, sou servidora pública também, atuante aí e lotada no Tribunal do Júri, então, por vezes, vejo muitos casos aí de feminicídio. Então, eu convido realmente a todos que estejam aí do outro lado, que venha debater com a gente aí essa temática. E essa é uma questão que toca todas nós, mulheres, A gente precisa, porque, inclusive, você tinha me mandado, que um relatório da ONU, deixando muito claro que as mulheres são aquelas que mais sofrem dentro do ambiente digital. Ou seja, elas são mais violentadas justamente em razão dessas vulnerabilidades, que as mulheres têm. E aí, eu te pergunto, a gente já sabe as dificuldades, em se caracterizar o estupro. Eu fico pensando no ambiente virtual, como isso se dá. Mas para quem está nos escutando, Fê, eu queria inicialmente que você começasse a falar um pouco do tipo do estupro mesmo, para que a gente compreendesse as nuances, porque muitas vezes, se pensa, não, tem que ter, conjunção carnal, então explique para quem está nos ouvindo, um pouco do tipo, penal estupro, para depois a gente partir, para essa abordagem da relação, do direito com a tecnologia, porque isso foi decorrente justamente desses avanços tecnológicos. Exatamente. Então, até 2009, realmente, essa discussão não poderia existir. Então, você vê, a gente está em 2024. Então, 15 anos depois, creio que até tardiamente, a gente está avançando nessa discussão. Desde 2009, houve uma aglutinação, uma junção dos tipos penais,
Antes eu tinha separadamente o atentado violento ao pudor, Sim. né, que era diverso da conjunção carnal, ou seja, um ato libidinoso, e posteriormente, ou melhor, e paralelamente, eu tinha aí o estupro propriamente dito, onde eu tinha a conjunção carnal, né? Só que aí juntou o atentado violento ao pudor, né, se juntou no artigo 213 e hoje, até escrevi aqui para dizer exatamente o tipo, né? Constranger alguém, ou seja, homem ou mulher, Sim. deixar claro, né? O homem pode ser vítima de estupro, sim. Ou melhor, qualquer pessoa pode ser, tá? Mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal não fala de violência física, ele fala de violência ou grave ameaça. E também não fala de uma grave ameaça com contato físico, pode ser uma grave ameaça psicológica. Sim. Tá? Até conjunção carnal, ou seja, um misto alternativo. Ou conjunção Sim. carnal, ou uma coisa ou outra, não é um aditivo, tá? Praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, é só ter uma interpretação que eu digo sistemática e também literal, tá? Uma interpretação literal, não é uma analogia ou uma interpretação extensiva, porque quem é contra, né, a existência desse tema diz que precisaria ter um novo tipo penal, uma inovação legislativa, ou se diz que está havendo uma forçação de barra por parte de quem defende, né? Ao meu ver, salvo o melhor juízo, acho que já existe o tipo penal e é só uma subjunção do fato à norma. Então, eu posso ter o estupro dito como muita gente acha, aquele estupro do senso comum, que a gente vê em filmes, enfim, de relatos mais palpáveis, a gente começa a acreditar um pouco mais. Aquele que você está na rua e alguém desconhecido pega você, leva para o terreno baldio, coloca a arma, tira a roupa e penetra. Isso é mais fácil, aspas, bem grande, mas é factível, a gente consegue compreender melhor. Sim, tá? sim. Mas existe um estupro que pode ser cometido por um conhecido, existem relatos e, inclusive, pesquisa nesse sentido, a própria família, tá? Onde eu não tenha essa violência física, tá? Existe aí uma grave ameaça, tá? E há uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Isso considerando uma presença física, um contato. De outro lado, eu tenho aí o estupro, ou a possibilidade de um estupro praticado em ambiente virtual, que é o nosso tema. Por quê? Porque é o que está pouco debatido, né? O que é que poderia acontecer, Clara? Diante de uma conversa, né? E já foi temática, inclusive, de novela, né? Pessoas que, inclusive, também se passam por adultos sem ser adultos, né? Os famosos aí, os avatares que chamam, enfim, você sabe até melhor os termos do que eu, digitais. Então, se passa, inclusive, com vozes de criança, por Sim. inteligência artificial, começa a conversar, né? Você acha que é um bate-papo, e essa conversa começa a avançar até que essa suposta criança, ou esse suposto amigo ou amiga, né, começa aí a entrar na sua mente até culminar com uma violência psicológica ou uma grave ameaça, e tem que ser grave, tá? Pedindo ou exigindo, melhor, que, né, faça qualquer tipo de ato libidinoso, ainda que à distância, para a satisfação da própria lascívia, sendo um dolo específico, portanto. Então, por mais que eu tente, eu não consigo perceber como é que as pessoas não conseguem enxergar que é simplesmente o fato, a norma. Eu, conversando com você, eu consigo claramente ver. Né? Consigo determinar que tudo isso que eu estou relatando, eu estou colocando cada fato ao verbo do tipo. Sim. Então, juridicamente, né, para mim é completamente factível, Uhum. né? E não é nem factível sob o ponto de vista de uma possibilidade, é sob o ponto de vista de uma concretude de normatização. Então, esclarecido isso, eu, sob o ponto de vista jurídico, creio que a gente possa aí agora avançar, né? E mais. Antes disso, com o avanço da jurisprudência, né, que até então não se falava muito, ele não diz expressamente
tão claramente que o estupro no ambiente virtual é possível, mas ele já diz muito claramente que eu não preciso do contato físico. Sim. Então, se eu não preciso do contato físico, eu consigo justamente enquadrar o estupro em ambiente virtual sem que as pessoas sequer tenham se encontrado fisicamente. Mas para finalizar esse ponto, já existem jurisprudências claras também. Rio Grande do Sul, sempre muito vanguardista, foi quem trouxe o primeiro julgado aí. O Ministério Público lá denunciou por estupro no ambiente virtual e houve condenação com confirmação aí nas cortes superiores dessa condenação por estupro no ambiente virtual. Então, agora não é mais só uma opinião jurídica, agora é uma realidade jurisprudencial. E nesse caso específico do Rio Grande do Sul, como é que aconteceu, Fê? Então, a criança, salvo engano, de 10 anos, justamente em um bate-papo, né? Geralmente em jogos, e aí você... Isso é muito sério, isso é muito sério. Muito sério. Por isso que eu digo, o meu desejo profundo é que esse tema, né, que a gente converse, que a gente debata cada vez mais. Com certeza. Porque a gente realmente tem a sensação que os nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, as crianças, os adolescentes, os adultos, né, estão com a sensação de maior segurança quando estão sob nossos olhos, né? Ou seja, estão num parquinho, no shopping, e eu estou vendo, então, ou acham que, como está dentro da minha casa, né, e está dentro sob o teto, então está tudo ok. Mas quando, na verdade, né, você coloca o seu filho, ou seja, quem for, naquele tablet ou no celular, sem uma vigilância, é como se eu tivesse os colocando aí. No lugar de mais insegurança. De maior insegurança. Então, teve essa conversa e aí ele começou realmente a exigir, e não é exigir dinheiro. Sim. Porque se houver a exigência de dinheiro, o dolo de extorquir dinheiro, aí eu tenho outro crime, sextorção. Tá? Aí não. Nesse caso aqui, tanto que o estupro está em qual capitulação? Crimes contra a dignidade sexual. Então, aqui a objetividade jurídica é a dignidade sexual. Tá? Lá é crime contra patrimônio. Então, nada a ver. Então, eu preciso ver exatamente... Pode ter um concurso material ou um concurso formal, sim. Que sentido? Eu posso ter sextorção e estupro se eu exijo dinheiro ou a satisfação da lascívia ou também cumulativamente, né, e aditivamente posso ter 2 crimes. Mas eu preciso saber qual é o dolo específico da pessoa que está do outro lado. Então, acho que os pontos muito relevantes, a vítima pode ser qualquer pessoa, tá? E o autor do fato, do mesmo modo, qualquer pessoa. Eu não tenho mais qualquer identificação aí de gênero pós a aglutinação do tipo em 2009. Nesse caso, como foi 10 anos, é também considerado estupro de vulnerável no ambiente virtual. Perfeito. Mesma coisa. Perfeito. Nesse caso, inclusive, é até mais... É menos discutível, vamos dizer assim, porque o tipo penal do 217A, do Código Penal, que é estupro de vulnerável, ele diz só apenas, até anotei aqui também, ter conjunção carnal com menor, ter conjunção carnal praticado ato libidinoso com menor de 14 anos. Ponto. Ele não fala de violência, ele não fala de grave ameaça, ele não fala de nada. Isso é, Clara, relevantíssimo a gente colocar. Por quê? Porque se é menor de 14 anos, não tem aquela historinha, ela quis, foi desejo dela, tá? Ela se ofereceu, ela teve um comportamento, não tem. E aí, isso, como eu disse, é um debate social e de todas as esferas, porque a gente fica achando que esse é um debate apenas de determinada camada social, o que é um grande equívoco. Equívoco, sim. Tá? Por quê? Porque a gente, às vezes, não sei porquê, tem consciente ou inconscientemente, a gente tem uma facilidade de entender que em determinada situação acontece, em determinada outra situação não aconteceu. Parece estranho, não aconteceu. E quando, na verdade, pode, e é um debate, como eu disse, de todas as esferas sociais, porque as pessoas hoje, muito novas, já estão em festas, já estão nos computadores, já estão plugadas desde criança, já estão suscetíveis à bebida, já estão, enfim. Né? Então, a bebida não exclui, né, ou não o torna inimputável, nem da vítima, que no caso não é inimputabilidade, porque ela é vítima, tá? A vítima, ela, pelo contrário, se ela, a vítima, menor ou maior, tiver embriagada, tá? É ainda uma situação pior. Agravante. Agravante. Na verdade, é agravante no sentido de
de demonstração de crime, porque não seria um agravante penal, tá? Mas no sentido que depõe contra o autor do fato. Sim. Tá? Por quê? Porque ela não tem a capacidade de resistência. Então, o parágrafo 1º, ele fala, por qualquer outra situação que diminua a capacidade de resistência, é estupro de vulnerável. Por sua vez, o autor do fato muitas vezes diz, mas eu não sei nem o que eu estava fazendo, eu nem lembro o que eu estava... Porque eu tinha bebido, por exemplo. Eu tinha bebido, eu enchi a cara, bebi todas. Ela foi para minha casa, eu nem lembro o que aconteceu, tá? Uhum. Muito cuidado, porque também não é causa de isenção de pena. Sim. Tá? A embriaguez, nesse caso, foi voluntária. Então, Exatamente. eu assumo o risco, tá, de, em qualquer prática, cometer, eventualmente, um crime, porque senão era muito bom. Estou embriagado, não lembro o que aconteceu, e o que eu fiz, eu me torno inimputável. Se for uma embriaguez involuntária, em caso de alguém colocou alguma coisa na bebida, enfim, é uma outra situação. Mas a embriaguez voluntária não torna inimputável, nem diminui a pena, tá? E, no caso da vítima, ela está com a capacidade de resistência ainda menor, então, é uma situação ainda que depõe de uma forma mais clara contra o autor do fato. É muito interessante essa questão, né, do crime de estupro no ambiente virtual, principalmente relacionado a crianças e adolescentes, Fê, e depois a gente vai falar um pouco mais em relação às mulheres. Mas uma outra questão que me veio em mente, né, como a gente trabalha lá no mestrado e doutorado com a interlocução, né, com direitos humanos e tecnologia, é também a responsabilidade dessas plataformas de jogos, né? Porque, veja, e das plataformas digitais como um todo. Porque, assim, tudo bem, o autor do fato, ele vai ser responsabilizado, ele vai cumprir, né, ali a pena, né, tudo bem, mas por trás também tem a responsabilidade da empresa que tem aquele jogo e que não deveria permitir de forma alguma que uma criança, né, de 10 anos sofresse um crime de estupro, né, ou qualquer outro crime cibernético. Então, há uma necessidade clara de regulação, né, e há também uma necessidade clara de responsabilização dessas grandes empresas, né? Então, esse é um ponto de reflexão que a gente traz aqui, né, que a gente já vem trabalhando, né, dentro desse ambiente de direito e tecnologia e que, né, dentro do âmbito da natureza criminal, eu sei que a gente sabe que é difícil você responsabilizar criminalmente, né, uma pessoa jurídica. Existem casos excepcionais, por exemplo, nos crimes ambientais, mas a depender do caso e a depender do que a gente veja, né, em termos de espectro, é algo que tem que começar a se pensar, né, em termos de responsabilização. Não sei como é que é a tua perspectiva, né, sobre isso, mas assim, que há dano claro, né, e que há uma corresponsabilidade da plataforma, para mim, não há dúvida. Para mim, em absoluto também, né, não há dúvida. Obviamente que existem aí as brechas, porque a pessoa jurídica, né, Sim. tem os casos específicos que poderiam, mas por trás de pessoas jurídicas também existem pessoas físicas. Né? Exatamente. Então, assim, mas independente, ainda que admitamos que seriam apenas as pessoas jurídicas, né? Sob o ponto de vista civil, não vejo nenhum tipo Exatamente. enfim, nenhuma objeção. Exatamente. Inclusive também, enfim, talvez administrativamente também. Né? Mas, juridicamente e penalmente, acredito também que se já não há essa ideia de responsabilização, aqui é o ponto, como você disse, de reflexão, e o direito é isso. Não existe um avanço, né, sob o ponto de vista jurídico, se não houver o debate. Exatamente. Tá? Então, essa hegemonia, ou esse monopólio, ou esse poderio econômico das grandes plataformas, não pode se sobrepor, de maneira alguma, a uma necessidade de regulamentação clara e de punição, porque a gente sabe que só vai coibir se punir, e eles têm essas condições. Em que sentido? De monitoramento, se existe um diálogo nesse conteúdo, nesse teor, sob o ponto de vista de inteligência artificial, como eu disse, você sabe melhor do que eu sobre essa temática, enfim, eles sabem como é que faz. Então, isso deveria, inclusive, ser o quê?
uma obrigação de notificação à autoridade policial. Exatamente. Entendeu? De requisição, como uma obrigação, assim como tem no setor de saúde, a obrigação de você notificar aí. A polícia não é uma faculdade, é uma obrigação. Exatamente. Sob pena de você suspender, enfim, aí a atividade das plataformas, seja lá como for. Mas, obviamente, que sobretudo no estupro aí, ou nessa temática de estupro praticado no ambiente virtual, a plataforma tem reconhecimento facial, você só poderia entrar com reconhecimento facial, porque hoje qualquer pessoa pode entrar e de qualquer forma faz um cadastro, enfim, entra. Esses jogos, eu confesso que eu não sei muito bem como é que faz, porque eu nunca joguei, nunca fiz, talvez você possa me dizer um pouco melhor, mas tem alguma forma de filtro, né, mais rigoroso para se saber, né, quem está ali de fato, porque você se esconde atrás de um anonimato, né? No mundo da internet, todo mundo é valente e corajoso, né? Então, fica impune, fica por isso mesmo. E a violência aí, sob ponto de vista, não é só estupro, né? Como tem várias violências, vários, né? Fica aí, como eu disse, no anonimato. Com a subnotificação, essa subnotificação, por sua vez, não faz com que a subnotificação não se traz a estatística correta, por sua vez, não tem como cobrar do Estado uma criação de mais, enfim, delegacias, porque é com estatística que a gente trabalha, enfim, de uma maior operação ou de uma melhor operação nesse sentido, para que o Estado, de fato, haja e dê uma resposta à altura, enfim, da... São muitas questões, né, Fê? Na verdade, são muitas questões, porque, assim, a gente sabe, a gente não está aqui querendo só agora responsabilizar somente as plataformas, né? Não é esse o ponto. Há uma corresponsabilidade dos pais, há uma corresponsabilidade da sociedade civil. Todos nós somos responsáveis, principalmente quando a gente pensa em criança e adolescente. Não à toa estamos aqui falando sobre a temática. Nós também somos responsáveis. Sim. E por isso estamos aqui debatendo, né, esse tema que é tão relevante, que é tão importante. Mas é preciso pensar, é preciso refletir. Por exemplo, em relação aos jogos, existe realmente faixa etária. Só que é difícil esse controle na prática, né? Por mais que exista, é difícil esse controle. E quando você vai ver, né, na hora do dia a dia, tem crianças que jogam, né? E o ideal não. Quando você vai ver, a faixa etária deveria ser acima de 18 anos, né? Mas tem crianças com 10, 12 anos que estão lá jogando e que eventualmente estão lá expostas a esse ambiente. Eu já escutei de mães, de pais e que se deram conta quando viram, né, o filho trancado no quarto e de repente viram alguma conversa, né, estranha, né, durante uma parte do jogo. Então, é preciso muita vigilância dos pais, isso sem dúvida, e é preciso também muito apoio das escolas, né? Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Sociedade, escola, pais, conscientização, educação digital, que a gente vai conversar também mais à frente um pouquinho. A gente não tem uma cidadania digital, a gente não aprendeu a ter essa cidadania digital. Então, é um processo lento, é um processo contínuo, né? Mas a gente precisa criar uma cidadania digital para todos nós. Todas as pessoas precisam dessa conscientização, né? Nós não sabemos fazer uma navegação anônima, nós não sabemos, muitas vezes a gente cai em vírus. Quantas pessoas, né, caíram em golpes durante a pandemia? Quantas mulheres caíram em golpes durante a pandemia? Né? Então, assim, é muito comum cair nesses golpes, nesses crimes cibernéticos, justamente pela falta de conhecimento, né, dentro de saber, né, lidar com esse ambiente digital. Então, as dificuldades são grandes, né? Então, e, obviamente, esses crimes aí, as pessoas vão estar muito mais suscetíveis, né, a esses crimes. Como é que você vê o impacto, né, desses crimes para a vítima? Como é que se dá na prática, né, principalmente pensando nas mulheres? Quando você estava comentando, né, você falou em relação a todos esses estigmas e tudo que se cria, né, em torno da mulher, né? A gente sabe, inclusive no último episódio que foi a professora Grazi, né, que esteve aqui, ela deixou muito claro e foi muito forte, muito incisiva, né, em relação, por exemplo, ao corpo da mulher, né? E tudo que se diz, olha, a gente, porque ela vestiu tal roupa, né? Todos aqueles preconceitos, né, que se cria em relação à mulher, né, para configuração ou não do crime do estupro, que não faz
o menor sentido, já que a gente já deveria ter evoluído nas políticas do não é não, né? E que nós mulheres que temos que dizer o que a gente quer, como a gente quer e quando a gente quer. Afinal de contas, é possível um crime de estupro até mesmo com o nosso marido, né? Sim, então, perfeito. explique, por favor, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu acho que é preciso um pouco mais de consciência, né, de conscientização em relação a esse tipo penal e principalmente agora, né, que a gente está tratando no ambiente virtual. Exatamente, Clara. É sempre um tema muito sensível. Até para falar, se você observar, pelo menos eu fico medindo por vezes as palavras. Por quê? Porque tudo acaba sendo distorcido, ou é modismo, ou lá vem de novo essa historinha, é mimimi. Então, assim... Então, você estava aqui falando, eu estava processando. Juro, tudo que você já ouviu, né, Fê? O que eu ouvi e o que eu vou falar. O cuidado com o que eu vou falar. Né? Para que eu seja clara, para que eu fale as claras, né? E para que eu consiga atingir e me fazer compreender. Sim, sim. Primeiro, a cultura do estupro é uma realidade. Sim. E eu nem gosto muito desse tema, cultura do estupro. Ou melhor, dessa abordagem. Mas quando eu digo cultura do estupro... as pessoas, inclusive mulheres. Sim. Inclusive mulheres, ou seja, de qual for o gênero. Com falas que, sinceramente, eu não consigo conceber. Preciso ser democrática? Preciso. A gente está no Estado Democrático de Direito. Eu preciso ouvir? Preciso. Mas eu confesso que, por vezes, é muito difícil ouvir algumas expressões, tá? De descredibilização da palavra da vítima. Se de um lado eu tenho o devido processo legal, se de um lado eu tenho uma presunção de inocência como princípios constitucionais, que você muito bem fala, de outro eu tenho uma palavra da vítima. E quando eu digo que a gente precisa credibilizar, não estou dizendo que é uma presunção absoluta. Mas em crimes desta natureza, a palavra da vítima, ela tem especial relevância, porque muitas vezes o crime acontece, né, entre quatro paredes, enfim. Exatamente. Né? Já pegando o gancho e chego à sua pergunta de forma objetiva, pegando um gancho só para eu não perder o raciocínio. Sob ponto de vista de prova, quando eu digo da palavra da vítima, ela tem especial relevância e não sou eu quem diz, é a própria jurisprudência, enfim, a interpretação. No estupro na modalidade virtual, e muitas vezes a pessoa diz assim, se no estupro real, que ambos são reais, sim, nós vamos... No ambiente, né? Quando eu digo o contato físico, ambos são reais. Por isso que eu sempre digo, é estupro real no ambiente virtual. Isso. Porque ambos são reais, para não ter uma ideia de ficção. Isso. Mas, se no estupro real eu tenho a palavra da vítima, no estupro praticado no ambiente virtual, eu vou ter elementos mais concretos, porque eu vou ter conversas. Sim. Tá? Então, a prova ou a materialidade do crime, e inclusive a autoria, ela vai ser melhor delineada. Por quê? Porque eu vou ter a escrita, eu vou ter o diálogo. Sim. Então, não vai ser somente com uma ação sob o ponto de vista de contato, enfim, de um fato ocorrido, tá? Porque aqui, se eu tivesse qualquer conversa com você e não tivesse gravada, seria minha palavra contra a sua. Sim. Né? Aqui é porque está tudo absolutamente gravado. Mas no estupro no ambiente virtual, eu tenho não só a palavra da vítima, como a materialidade. Sim. Então, sem querer fugir da sua pergunta, mas é só para fazer o link da palavra da vítima e da preservação, inclusive, dessa prova, nos dois, com especial relevância na magnitude probatória que tem o estupro praticado no ambiente virtual. Esse é um ponto. Voltando a isso, do ponto de vista do impacto da vítima, e como eu vejo tudo isso. Ou a gente conversa e de uma forma democrática de todos os lados, inclusive o outro lado, para que ouça o que a gente tem a dizer. E quando eu digo ouvir, é no sentido de compreender, porque muitas vezes a gente ouve para rebater. Então, eu não quero nem saber o que aconteceu. Não tem escuta empática. Não, é como se fosse uma dualidade de gênero. Homens contra mulheres, masculino contra feminino. Um gênero contra o outro. Quando, na verdade, é uma convergência. Todo mundo deveria querer a mesma coisa.
tá? Não é o comportamento da vítima que define a caracterização do estupro. É o comportamento do autor do fato. Exatamente. Então, assim, eu não quero saber o que a vítima fez. Obviamente, se houver mentira, etc., vai ter denunciação caluniosa, enfim. Aí é um outro ponto. Ah, mas num determinado caso aconteceu, vocês viram que... Eu vou para a estatística. Exatamente. A estatística me mostra que são as mulheres que são maiores vítimas de estupro. Se fossem os homens, teria uma lei específica para garantia dos direitos dos homens nesta seara, sob o ponto de vista da Lei Maria da Penha, fazendo o link. Então, o que a gente está conversando aqui não é um blá, 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 ou como eu disse, e está todo mundo agora nessa onda de estupro. Não é uma onda, é uma realidade. Ou a gente para, conversa e debate, entende como uma situação, tá, jurídica e social importante, ou a gente vai continuar tendo vítimas cada vez mais silentes, porque não acredita na própria justiça. Então, quando se há uma resposta de uma condenação no crime de estupro, eu não estou respondendo apenas à vítima, eu estou respondendo à sociedade e a outras mulheres para que se encorajem e denunciem. Porque não tem como haver uma evolução de pensamento se a gente não debate de forma honesta, sem subterfúgios, sem fugir do tema. Porque, muitas vezes, quando a gente conversa com quem, a gente não fala sobre o fato, a gente fala sobre o comportamento. Ou a gente fala sobre... Eu não quero saber o que aconteceu antes, como é, como não é, até porque a minha régua de como deve ser um comportamento de mulher é a minha régua. A sua régua é outra régua. É um caráter, é um conceito talvez subjetivo. Mas aqui a gente está falando de norma, a gente está falando de lei. Ainda que eu não concorde, é assim. Se praticar, é crime. E se for provado, tem que ser punido. Ponto. Uma discussão social a gente faz em outra oportunidade. E veja, Fê, eu acho que o que é mais grave, né? E na verdade é que a gente ainda está muito longe de chegar num estágio em que as mulheres tenham coragem de notificar. O nível de subnotificação é elevadíssimo. A gente disse aqui no início do podcast. Então, quando há uma tentativa de notificar, vem a sociedade patriarcal e tenta abafar as vozes dessas mulheres. De nós, mulheres. Porque quando uma sofre, todas nós sofremos. Então, isso é muito grave. Essa situação e todo esse discurso é uma tentativa, na verdade, de dizer, olha, se você passar por isso, você tem que ficar quieta. Você tem que ficar quieta. Porque você não pode, e não vale a pena a sua exposição. Não vale a pena você, efetivamente, ir na polícia. Você não vai ser acolhida, você não vai ser amparada. É isso que se quer fazer crer. Mas a gente tem que lutar contra esse sistema. A gente tem que lutar contra essa realidade, que não é fácil. Não. Que não é fácil para nenhuma mulher. Não. Para nenhuma mulher. Então, e aí, dois casos emblemáticos que aconteceram recentemente, que eu queria que você comentasse, né? O caso Robinho e o caso Daniel Alves. Por quê? Porque são casos emblemáticos, né? E as punições são punições importantes para nós mulheres. E não só para nós mulheres, para todas as pessoas, para os homens também. Por quê? Porque os homens precisam entender que não há impunidade. Porque se acontecerem os casos de estupro, continuarem acontecendo e o sistema não funcionar, o sistema de justiça não funcionar, e veja, eu efetivamente não acredito que tem que ser aquela punição de olho por olho, dentro por... Não é isso que a gente quer querer. Mas quando para que serve o direito penal? Para você entender que vivemos em sociedade, o sujeito, a pessoa, o autor do fato errou. Olha, você errou. A gente vive em sociedade. Então, você precisa se retirar um pouquinho da sociedade, entender que errou, para depois voltar. E não se comportar com as mulheres, com as pessoas da mesma forma.
Você precisa se ressocializar para voltar para a sociedade. Esse é o objetivo do direito penal. Deveria ser. Deveria ser. Né? Infelizmente, o nosso sistema ele não é perfeito, mas é o que nós temos. Perfeito. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, foram 2 casos, né, emblemáticos aí, que estão, né, só se fala, né, hoje a gente está gravando aqui, e está contemporâneo o fato, né, provavelmente alguém que esteja assistindo outra oportunidade, né, mas é contemporâneo e sempre vai ser, né, independentemente do momento que estejamos assistindo ao que nós estamos conversando. Sim. É contemporâneo, é sempre atual, né, até décadas já se falavam, né, e sobre isso, e você vê falas e escritas que se encaixam perfeitamente. Sim. Por quê? Porque a gente avança ainda a passos de tartaruga. Com certeza. Por vários motivos, né? A cultura do patriarcado, como você bem colocou, é uma realidade. E, como eu digo, de forma consciente e inconsciente. Às vezes, até meu pai, que é uma pessoa brinca para frente, né? A gente conversa muito, e às vezes ele comenta assim, para fulano foi um baque o que aconteceu, né? Aí eu digo, para mim foi para a vítima. Aí ele, também ninguém pode dizer nada com você. Eu digo, não pode. Por quê? Porque, assim, é isso, né? É um letramento de gênero contínuo, né, Fê? Isso. Então, assim, eu tenho 2 irmãos, a gente conversa, eu sou filha única, né, de mulher mais nova. Então, lá vem ela de novo. Eu digo, lá vem ela de novo. E não é só o ponto de vista de uma revolta ou de qualquer... É apenas de um pensamento e a gente tem direito de pensar dessa forma. Claro. Enfim. Mas voltando aí à situação de Robinho e Daniel Alves. Foram 2 casos de condenação. Daniel Alves, hoje, estamos em março de 2024, ele não transitou em julgado, Robinho já transitou em julgado, ele cumpre pena aqui. Daniel Alves, como agora foi veiculado, né, agora essa semana, pagou uma quantia relevante, inclusive dito pela vítima que não queria dinheiro, só queria justiça. Por quê? Porque ainda tem isso. Mas a vítima está querendo aparecer, sobretudo quando se trata de pessoas famosas, os autores dos fatos, né? Jogadores de futebol, enfim. Mas está querendo aparecer, né? Ou então está querendo ganhar alguma coisa. Lá vem de novo. Então, é sempre descredibilizando. A vítima. Ou seja, eu tenho que ter o devido processo legal e a presunção de inocência para o todo fato, mas eu tenho que ter uma descredibilização, eu tenho que ter um ataque à vítima. Se não for provado, tudo bem, vai ser absolvido e a vítima, enfim, vai arcar com os ônus, como eu já disse. Então, foram 2 casos que me parecem aí um avanço, né? Porque quando essas situações acontecem, você já colocou aí a reeducação ou a ressocialização, mas eu tenho também um caráter pedagógico. Sim. Eu acho que o caráter pedagógico da pena talvez seja o mais. Por quê? Porque ele deixa de ser interpartes e passa a ser erga omnes. Para toda a sociedade. Para toda a sociedade, utilizando aí um termo constitucional. Então, eu quando se veicula, se for para refletir numa parcela da sociedade, ou uma pessoa que seja salvo por isso, já está valendo. Então, esse caráter pedagógico, penso eu, e lá teve aí o devido processo legal, né, a condenação, inclusive... Robinho, não sei se você acompanhou, ele trouxe na rede social aí uma fala, já prestes a ser preso, ele traz uma fala de inocência, de um clamor e pedindo que seja reapreciada a prova, tal, que não poderia. Né? O que aconteceu aqui, né, foi apenas aí, pelo STJ, uma espécie de homologação de uma sentença estrangeira para que fosse executado aqui. Existe agora aí uma discussão se poderia, porque na lei de imigração não teria essa possibilidade, enfim, é uma discussão jurídica que eu não vou adentrar aqui. O fato é que ele está cumprindo a pena, né, e Daniel Alves, neste momento, foi concedida a ele a liberdade provisória. Por quê? Porque quem é contra a prisão, né, antes do trânsito em julgado vai ter que, aspas, desculpa a expressão, engolir a soltura de Daniel Alves. Não dá para você ser contraditório. Então, por isso que quando você, né, critica o Instituto da Prisão Cautelar, você também está criticando prisões cautelares
que poderiam acontecer nessa situação. Então, não estou dizendo aqui que é certo ou errado, mas há essa possibilidade de liberdade provisória com pagamento, e foi o que aconteceu. Então, a situação jurídica... Então, na verdade, ele pagou uma fiança para a liberdade provisória, porque ainda não transitou em julgado. De Daniel Alves, em março, né? A gente está gravando aqui em março de 2024. Entendi. Só para que as pessoas que assistam não achem que está eventualmente desatualizado. Entendi. Mas sim, então vai continuar e nada obsta que ele volte e retorne à prisão em uma prisão definitiva. Entendi. Fê, falando especificamente do crime de estupro no ambiente virtual, como que as mulheres que se depararem com essa situação, primeiro, como é que elas identificam que estão diante, né, de um estupro virtual, e como é que elas devem se comportar, né, para os meios de prova, né, como é que elas devem proceder, o que é que você indica? Então, seja qual for o estupro, né? Sim. Sempre notificar aí, ou melhor, prestar o boletim de ocorrência. E aqui é um ponto também super relevante, porque antes, algum tempo atrás, existia a diferença das ações penais. Eu lembro que quando eu estudava para concurso público, sempre os crimes contra a dignidade sexual eram um calcanhar de Aquiles para mim, porque um era condicionado à representação, outro era ação penal privada, outra era ação penal pública incondicionada. Para você que está do outro lado, só esses termos incondicionada, condicionada, é quando eu tenho a necessidade de uma autorização da vítima ou não. Tá? Ou ação penal privada, quando eu teria exclusivamente essa titularidade com uma queixa-crime. Cuidado, não é prestar queixa na delegacia. Eu vou prestar um boletim de ocorrência. Sim. A queixa é uma peça processual na ação penal privada. Sim. Então, você vai prestar um boletim de ocorrência na delegacia e noticiar esse fato. Sim. Hoje, não tem mais isso. Todas as ações penais nos crimes contra a dignidade sexual se processam mediante ação penal pública e incondicionada. O que quer dizer isso? A titularidade da ação penal é do Ministério Público. Sim. Tá? E a autoridade policial pode, inclusive de ofício, por uma notícia de fato, até na televisão, se for da competência dele, Sim. ele pode, por portaria, instaurar, pode não, deve, tá? Instaurar um inquérito policial para apuração do fato. Então, isso, para mim, é um ponto positivo. Sim. Por quê? Porque não é uma ação penal que precisa de uma representação da vítima, leia-se a autorização, e nem precisa de um protagonismo em uma ação penal privada da vítima contratando um advogado. Não precisa isso. Então, o Estado, representado pelo Ministério Público, na fase judicial, é quem vai comandar aí, tem a titularidade da ação penal. A vítima pode ir, como eu disse, na delegacia, tem o Disque 100, que é muito importante, que é um Disque, um canal nacional de denúncia, perfeito. E aí, eles de lá, né, desemboca para, ou melhor, remete para as respectivas autoridades competentes, tá? Eu tenho aí 180 para a mulher, né? Para a mulher. E eu tenho o 190, que é o número aí para a polícia. Então, são esses os canais. E, para a delegacia, como eu disse, prestar essa ocorrência. Isso para qualquer crime especial que a gente está conversando aqui, estupro, seja ele com contato físico ou não. Estupro real ou estupro real na modalidade virtual. Certo. Ponto. Sob o ponto de vista de preservação de prova, que isso é muito importante. Certo. Também. A gente já conversou aqui que a palavra da vítima ela tem especial relevância. Não só a palavra, como também algumas informações que eventualmente ela tem. Hoje em dia, com o WhatsApp, Clara, né, tá tudo muito registrado. Isso. Então, e o WhatsApp é muito difícil de você contestar. Obviamente que há possibilidade aí de simulação, ou de fraude, ou de, enfim, de distorção dessa prova, sim, mas há como provar também, se houver, né, essa fidedignidade é possível. Então, é muito importante que essas conversas estejam preservadas, ou seja, o celular vai passar a ser um grande aliado aí da vítima nesta prova. Certo. Então, essa fase, ou essa era tecnológica, se de um lado é um debate maléfico para a gente aqui, sob o ponto de vista da seara criminal, é também um ponto benéfico sob o ponto de vista de prova. E aí eu tenho uma cadeia de custódia,
né, que é uma figura nova e trazida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964/2019. Essa lei trouxe a figura no 158A da cadeia de custódia quando o crime deixa vestígio, tá? E é um tema que eu quero e vou me aprofundar, escrever um pouco mais sobre a preservação da cadeia de custódia nos crimes cibernéticos ou nos crimes virtuais, enfim. Essa era tecnológica e a cadeia de custódia. Por quê? Porque seria, basicamente, numa linguagem muito fácil, a preservação do local de crime até o descarte desse vestígio. Isso é muito claro quando eu tenho o quê? O corpo, quando eu tenho, enfim, uma lesão, enfim, o vestígio propriamente dito. Mas aqui no crime virtual eu vou ter o vestígio também. Só que é um vestígio virtual. E essa preservação da cadeia de custódia é a grande força probante aí da vítima. Então, ela precisa, né, como eu disse, preservar, saber a quem entregar, como entregar, para que a autoridade policial consiga utilizar essa prova e ela, lá na frente, na fase judicial, não possa, eventualmente, né, ser desconsiderada ou algum tipo de nulidade, porque, por vezes, a gente tem a prova, a gente tem, né, os elementos, mas, por questões processuais, infelizmente, não seriam considerados, já que a gente tem, muitas vezes, uma interpretação pró-réu. Então, eu acredito que esses caminhos aí que vão ser os direcionadores, os né, direcionadores. Fê? Muito bem, muito bem. Fê, o que é que você entende, né, que pode ser, em termos de conscientização para as pessoas, assim, o que é que você deixaria, né, para, não sei, para evitar, né, situações como essa, né, para que se tiver diante de uma situação, o que é que você sugere, né? Então, Clara, acho que a gente chegou a suspirar aqui porque é difícil, né? Perpassa por muita coisa. Perpassa sob o ponto de vista, às vezes, de uma vulnerabilidade psicológica. As pessoas hoje estão realmente, aí vai outras discussões de saúde mental, enfim, as pessoas hoje estão muito vulneráveis também. Estão, por vezes, pelas experiências da vida, acreditando muito, né, buscando coisas na internet, como realização, muitas vezes, de uma, não sei se carência, não sei exatamente o quê. Então, ter cuidado, eu falo agora de uma forma muito aberta. Sim. Aqui eu acredito que saia a persona jurídica, vamos dizer assim, mas de uma forma muito aberta. As mulheres, as pessoas, eu falo para as mulheres porque esse é o maior debate, precisam ter cuidado com quem conversa, com quem compartilha a sua intimidade, com quem ou a quem confia as suas vulnerabilidades, porque isso pode ser usado realmente contra você. Essa troca de intimidade tem que ser de uma maneira muito cuidadosa. Se eu puder dizer que não troque, eu diria. E aí eu vou até me expor de certa maneira. Em que sentido? Não faço isso. De maneira nenhuma. Seja com quem for. A pessoa que eu mais confio. Por quê? Porque é uma materialidade ali, tá? E isso pode ser usado contra você em um outro momento, sob o ponto de vista de uma sextorção ou até de um estupro na modalidade virtual. Ah, Fernanda, então, eu já ouvi quando eu posto isso no meu Instagram, os directs. Então, agora, as mulheres não podem nem... Então, não sei nem mais como é que paquera. Então, não vou nem chegar até você, porque... Ou então, virgem, então agora, pronto, tudo é assédio. A gente ouve isso. E aí, com todo respeito, eu sempre respondo. Se você não souber abordar, e não souber quais são os limites, né, e não souber que o dissenso da vítima, ou seja, o não da vítima, é o seu marco limite, então é melhor que você realmente não aborde. Isso. Porque você tem que entender. Você não pode supor. Inclusive, na Espanha, a lei do não é não. Lá é assim, o não é não quando você não diz sim. Ela é um pouco mais rigorosa lá. Sim. Aqui não. Qualquer comportamento eu suponho que... você está dizendo que não vai existir mais a paquera ou qualquer... Não estou falando isso. Eu estou apenas dizendo que você precisa ter cuidado, sobretudo no ambiente virtual. Sobretudo no ambiente virtual, você tem que ter cuidado. E essa conscientização, aqui eu falo como adulta, nós, adultas. Sim. Isso como comportamento adulto. Do ponto de vista das crianças ou de crianças e adolescentes, embora eu não tenha filho, eu tenho sobrinhos e eu sempre converso isso com os meus irmãos ou os filhos das minhas amigas, sempre é um debate com as minhas amigas. O que é que eu sugiro?
esse monitoramento, o aprofundamento. Eu confesso que eu não saberia explicar aqui, mas eu sei que existem aplicativos, existem mecanismos de controle, existem formas de análise do perfil com quem está conversando. Exatamente. Então, essa é o ponto, penso que é crucial, sobretudo para crianças e adolescentes, porque realmente é com quem eu mais me preocupo, porque eles estão realmente o tempo todo plugados, por sua vez, né, por várias questões, não tão vigiados. Então, eu me preocupo não só com a geração de agora, como as gerações futuras. Então, basicamente, Clara, creio que essa conscientização dessa possibilidade de que existe o estupro real, o estupro virtual e o real na modalidade virtual, com a notificação das autoridades para que... Perfeito, Fê. É só uma última coisa antes da gente finalizar, eu vou pedir só para... eu queria que você desse um exemplo para as mulheres, assim, do que seria esse estupro. Porque eu acho que quanto mais clara nós formos, melhor, sabe? Então, diga um caso, assim, olha, se você está... Vamos dizer que a mulher esteja lá conversando, sim. né, com um outro. Diga aí um caso de estupro. Como eu visualizo, vamos lá. Pode falar o caso. Tá. Fica à vontade, fala nas claras mesmo, pode falar. O que é que eu visualizo? Primeiro, essa questão de percepção do que foi estupro e do que é estupro, por vezes existe um delay. Às vezes a gente, por mais esclarecida que a gente seja, a gente está conversando aqui, Clara, numa discussão absolutamente profunda. Sim. De pessoas que, né, enfim, que estão debruçada nesse tema. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Então eu quero conversar e falar para aquelas pessoas que nem são da área de direito. Isso. Tá? As pessoas e mulheres de todas as camadas sociais. Isso mesmo. Né? Porque esse é o objetivo. O meu objetivo não é alcançar apenas uma minoria. Né? Exatamente. O meu objetivo é um escalonamento justamente de uma conscientização. Porque nós do direito temos a obrigação. E quem não sabe o direito, aí sim, é o nosso dever. Né? Mas nós temos a obrigação de saber. Exatamente. Agora, quem não tem contato nenhum, é para essas pessoas mesmo. Explique para essas mulheres o que seria. Então, vamos dizer que você está conversando, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um desconhecido, pode ser qualquer pessoa, certo? Tá? Você está conversando. E cria uma intimidade, seja criança, adolescente ou adulto. Certo. Só vou mudar aí o tipo penal. Certo. E eu estou, no caso de criança e adolescente, imaginando aí aquele exemplo que eu falei. Eu estou acreditando que eu estou falando com Clara. Certo. Tá? Conversando, jogando e tarará. Conversa sempre amenidades, conversa de joguinho, de tal e tal. E depois você pode dizer que tem uma agência de modelo. Sim. E aí você conversa, diz, você teria vontade de desfilar? Enfim, aí começa e tal, e você começa a ganhar confiança. Não é de uma noite por dia. Sim. Você conversa todo dia, marca o horário de conversar e tal, e tal, e tal. Em um determinado momento, existe uma mudança de comportamento. E aí você diz assim, veja, tem uma agência de modelo, será que você poderia mandar uma foto sua do corpo todo pra gente fazer a avaliação aqui? Tá. Certo. E aí ela manda. E aí depois eu disse, mas veja, não estou conseguindo ver bem. Teria como você tirar só a parte de cima? Eu não vou mostrar para ninguém. Certo. Você manda. Depois, mas agora eu preciso, não se preocupe que eu não vou mostrar para ninguém. E aí você manda. Certo. Pronto. Até então, foi consensual? Sim. De certa forma, sim. Enganado, mas foi. Sim, de certa forma, sim. Sim. Depois eu tenho mudança de comportamento. Se eu pego essas fotos e eventualmente eu digo, olha, se você não vinha desfilar para mim ou qualquer outro tipo, ou se você não se comportar dessa maneira, eu vou divulgar essas fotos. Se você não depositar para mim, X reais. Eu tenho aí a sextorção. Sextorção, certo. Se você não abrir agora o webcam, posso falar? Pode. Se você não se masturbar na minha frente, fico até constrangida. Não fico não, é isso mesmo. Se você não se masturbar para mim, eu vou não só jogar na internet, eu vou matar o seu pai e a sua mãe. Entendi. Eu sei onde você mora. Entendi. Eu sei onde seu irmão estuda. Entendi. E se você não começar a fazer isso agora, eu vou matar os seus pais. E mostra a foto até dos pais. Mostra a foto do seu irmão. Entendi. No local onde ele estuda. Entendi. Enfim. E aí, eu tenho uma violência psicológica. Entendi. Eu tenho uma grave ameaça. Entendi. Perfeito. Eu tenho um ato libidinoso. Perfeito. É estupro.
consumado. Perfeito. Não é nem tentado. Isso é verdade. Se, eventualmente, na hora que eu tô começando a me masturbar, o pai chega, o que é isso? Eu tenho tentativa. Uma circunstância alheia à vontade que não me fez consumar. Entendi. Ponto. Tá? Adulto, na mesma situação. Claro. Eu posso conversar até se estiver namorando, ou eu posso... Enfim, até ficando... Porque não era um ato que você estava, né? Não era um ato consentido. É um ato que... É isso que precisa ficar muito claro. Então, o que eu quero deixar claro é que o fato, inclusive, de ser consentido de forma anterior... Não caracteriza porque exatamente. Se eu começo querendo tirar roupa e em algum momento eu digo, eu não quero. Isso. Eu não quero mais. Basta. Exatamente. Esse dissenso, esse não é o limite. Exatamente. Então, é um excesso ou uma punibilidade, ou seja, é uma prática do crime a partir desse não. Perfeito. Então, de forma real, eu posso encaixar, como também no ambiente virtual. Eu quero. Aí você pode me mostrar. Aí depois você dá aquela crise de consciência. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Perfeito. Não quero mais. Perfeito. Não quero. Não, veja. Se você pode vir na minha casa, não, eu quero por aqui. E aí você começa a perceber que... É isso mesmo. Enfim. E aí você já tá? Então, o fato de você estar envolvida, ainda que seja com alguém conhecido, não pode acontecer. Além do não. Eu não concordo com isso. Fique com a sua não concordância. Pois é. Você debata isso numa mesa de bar, se você quiser. Juridicamente, é estupro. Perfeito. Ponto. Perfeito. Muito bem. Eu acho que é muito importante, Fê, porque, veja, não adianta a gente só pensar, né? Imaginar. E o nosso público precisa entender. Eu acho que esse era o objetivo, né? Sim. Que a gente que entendesse e conscientizar. Então, foi muito importante você trazer aqui, né, o caso para que, se uma mulher tiver, né, diante dessa situação, imagine, né, ver a sua filha, seu filho, né, diante dessa situação, saber exatamente, né, se pronunciar, saber intervir, saber, né, tomar as medidas cabíveis. Porque estamos numa sociedade em que isso pode e acontece todos os dias. E esses casos, né, devem ser ainda mais subnotificados. Com certeza. Né, ainda mais subnotificados. Então, é realmente um tema, né, palpitante, importante, que precisa, como você disse, ser falado, ser divulgado e ser conscientizado, né? E eu te agradeço demais por isso, né? Eu queria só que agora você deixasse uma frase, assim, sua, que para todo mundo, né? Para quem está nos ouvindo, os telespectadores, né? Que ficasse, assim, uma frase de Fê, né? Uma frase de Fernanda Menezes. Diga aí uma frase pra gente. Não estava no script, né? Não, mas escolha aquela que vem no seu coração, assim, né? Eu nunca disse essa frase, engraçado, eu tô falando agora pela primeira vez e no momento que você tá falando o raciocínio. O limite do seu corpo é você quem estabelece. Massa. Pronto, então fica a frase de Fê para todas as mulheres, né? E para todas as pessoas, né? Acho que nem para todas as mulheres, para todas as pessoas, né? O limite do seu corpo é você que estabelece. Veja, a educação digital, ela desempenha, né? Como a gente conversou, um papel extremamente importante no combate, né, ao estupro virtual. E Fernanda Menezes deixou isso muito claro. E a informação, que foi o objetivo, né, do nosso podcast, é a nossa ferramenta mais poderosa na construção de um ambiente digital seguro e respeitoso. Educar tanto a nós mesmos, como as futuras gerações, como navegar nesses espaços e entender, né, nossos direitos digitais, entender os crimes cibernéticos, como bem falou a professora Fernanda Menezes, é fundamental para prevenir a violência digital e proteger as vítimas. À medida que nos despedimos hoje, encorajamos cada pessoa que está nos ouvindo a se tornar um defensor, uma defensora ativa nessa educação digital em suas comunidades. Seja compartilhando, né, conhecimento, compartilhando esse nosso podcast, que principalmente o dia de hoje, apoiando iniciativas de segurança online, né, ou simplesmente praticando, né, a gentileza, o respeito nessas interações virtuais, denunciando, né, e notificando sempre que tiver diante de casos, né, como esses que a gente conversou no podcast.
juntos nós podemos criar ondas de mudança, né, Fê, que reverberam por toda a nossa sociedade, né, garantindo que o futuro da nossa interação online seja marcado com segurança, com respeito e compreensão mútua, que é o que a gente acredita. A gente não quer deixar de viver no ambiente virtual, mas a gente quer essa segurança. Então, a gente espera, eu e Fê, que essas discussões tenham inspirado reflexões e ações que sejam concretas para o mundo virtual e para o mundo físico, né, que seja mais seguro, que seja mais inclusivo. A gente agradece, né, Fê, a todos que nos acompanharam, a todas as pessoas que nos acompanharam, e a gente pede, né, que tenham segurança, né, que todo mundo respeite esse limite. Principalmente, né, a gente pede para os homens, né, que estão aqui nos ouvindo, que aprendam, né, a respeitar esse não, né, que é tão importante para nós mulheres, para que a gente consiga sair nas ruas, né, respirar, para que a gente consiga poder circular com tranquilidade, né, porque é o que a gente deseja no fundo. Verdade, exatamente. Desculpe interromper. Vá, Fê. Na verdade, que não sejam invertidos, né, os discursos. Eu acredito que quando eu falo em honestidade, é uma honestidade intelectual também, é a honestidade Sim. do discurso. É uma honestidade que você não omita a parte que você também erra. Porque quando você não conta a história toda, você só conta aquilo que lhe convém, você deturpa os fatos e você deturpa a própria realidade, né? E pegando também, assim, só o link do que você falou, Clara, como eu tinha dito lá, o feminicídio, onde eu trabalho, é uma realidade, vejo muito, é estatisticamente uma demanda grande no tribunal de júri, e geralmente começa e tem a porta de entrada onde? Na Lei Maria da Penha. Então, você vai para a vara de violência doméstica, já existe um histórico aí. Então, embora a violência doméstica não seja a temática aqui, mas é também relevante que a gente deixe pontuado que qualquer violência deve ser denunciada, porque você, matando na raiz, você evita, por vezes, a consumação de um crime muito pior. Então, tudo está muito contextualizado e interligado. Não tem como a gente falar de estupro na modalidade virtual ou qualquer outro, sem falar também de uma violência, aí, sob o ponto de vista da Lei Maria da Penha. Então, é uma temática relevantíssima. Eu lhe agradeço profundamente por ter trazido isso aqui. Eu tenho certeza que isso aí vai reverberar muito, vão ter muitos compartilhamentos, porque só há conscientização quando há fala. E a fala aqui foi a mais respeitosa possível e foi a mais fidedigna possível, não tenho a menor dúvida. E é uma honra realmente estar aqui dividindo com você, alguém que eu sempre admirei, enfim, tem uma referência grande aí, não só jurídica, como também como pessoa. A gente agradece, eu agradeço a Fê. A gente pede desculpas se falamos, né, alguma coisa que atingiu alguém, né, de alguma forma, mas a gente precisa ser clara, né? A gente precisa ser verdadeira para que as ideias e a realidade chegue, né, onde ela precisa chegar. E assim a gente finaliza, né, o nosso podcast, o nosso 4º episódio. Esperamos, por mais que o tema seja polêmico, por mais que o tema seja difícil, a gente espera, né, que seja útil para quem nos assista. E até o próximo episódio.